programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre as mulheres e as drogas. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a Juliana Sena, ela é coordenadora especial de políticas sobre drogas de Fortaleza. A outra convidada é a Rossana Brasil Koff, ela é advogada, psicanalista com especialização em dependência química na comunidade de São Patriano, na Itália, e coordenadora de políticas públicas sobre drogas da OAB. A outra convidada é a Andréa Altran do Nascimento, ela é psicóloga do CAPS e do Hospital Nosso Lar e membro do GETA, Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos. Eu vou pedir um pequeno intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. As representações sociais constituem um saber compartilhado e elaborado socialmente que serve de orientação ao comportamento humano. Todas as sociedades conhecem o uso de drogas, isto é, substâncias ou exercícios físicos que alteram a percepção normal da realidade, a quantidade e a qualidade da consciência. Utilizam-os abundantemente e destacadamente, às vezes ligadas a rituais sagrados, adornam-as, transformam e abusam ocasionalmente delas. A história das drogas é tão longa quanto a da humanidade e, paralela a esta, o específico de ter consciência é querer experimentar e com a consciência. O uso de drogas na antiguidade clássica era o vinho, a cerveja e o ópio. Homens bebiam depois das refeições para estreitar laços de sociabilidade. E as mulheres bebiam em ambientes separados. Proibido o uso para as crianças, mas recomendava-se algumas gotas de ópio para um bom sono. Hoje, a nossa cultura, como todas as outras, conhece e utilizam a procura de drogas. O consumo de drogas, principalmente na forma injetável, tornou-se visível após a disseminação da AIDS por esta via de transmissão, constituindo-se em um problema social de ordem mundial. Atualmente, a droga e o consumo de droga é representado com um comportamento desviante, mais ainda quando praticado pela população feminina. Quais as políticas públicas de drogas no Brasil dentro desta área? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar com a Juliana Sena. Bem, falando um pouco, da nossa cidade, falando um pouco do que nós estamos fazendo, o que a Prefeitura de Fortaleza está ofertando à população em termos de políticas públicas sobre drogas. Nós tivemos, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, a criação de uma coordenadoria especial de políticas sobre drogas, uma coordenadoria com status de secretaria, exatamente para que a questão da droga tivesse a visibilidade e a transversalidade na construção de uma política integrada sobre drogas, compreendendo que o problema da droga, ele perpassa pela saúde, pela educação, pela segurança cidadã, pela cultura, esporte, lazer. Então, é um conjunto de ações que realmente precisam se integrar para a construção dessa política sobre drogas. Então, a Prefeitura criou essa coordenadoria, nós estamos trabalhando na área da prevenção, do tratamento e da reinserção social. E as primeiras ações que nós desenvolvemos em razão da grande lacuna assistencial que existia no município de Fortaleza em relação ao tratamento, foi a ampliação da oferta de serviços. Então, nós tínhamos 32 leitos para a internação, reforçando aqui que a internação ela é uma das modalidades de tratamento, nem todo tratamento inclui a internação. Então, nós passamos de 32 para 332 leitos, o que hoje nos deixou já numa situação onde a gente pode ofertar o cuidado
a essas pessoas que precisam de internação. Essa internação, geralmente, ela é necessária para pessoas que têm um histórico de abuso das drogas, né, e de substâncias, aí, como o crack, que tem um potencial maior, e pessoas que têm realmente uma condição de vulnerabilidade social maior. A prefeitura, ela já concretizou esse primeiro passo da ampliação da rede. Nós ainda temos uma meta de ampliar para 500 leitos, o que vai acontecer no decorrer desse ano e do início do próximo. E aí também trabalhando nas outras áreas da prevenção e da reinserção social, que são fundamentais. Ok. Rossana, Brasil. Quando você perguntou o que é que estamos fazendo, né? Eu entendo para as mulheres. Realmente nós estamos fazendo pouco, a não ser a prefeitura que está fazendo alguma coisa. E ainda é pouco, porque as mulheres, elas estão entrando no mundo do álcool, que é a porta principal para as drogas. E principalmente depois a maconha. Então, o governo do estado, ele poderia sim dar a prevenção nas escolas para as crianças, para as meninas. Prevenção também em termos da educação sexual, porque a mulher, ela já tem, a partir do momento que ela já usa a droga, ela se torna mais vulnerável do que o homem. Então, eu acho que em termos de Brasil, nós estamos muito atrasados. Mas não, eu quero dizer o estado de Ceará. O estado de Ceará está na frente, mas em termos de Brasil, estamos sim atrasados. Falta políticas públicas numa direção em foco para a mulher. Isso falta. Andréia. Com relação específica também ao uso abusivo pela mulher, né, eu sinto falta de espaços, principalmente quando a pessoa já está numa situação de risco, por exemplo, numa gravidez e ainda em uso sem ter um determinado suporte. Né? Já tem hoje na rede as unidades de acolhimento, né? Já teve casos que foi acompanhados, né? Mas a gente sabe que o uso compulsivo, principalmente do crack, né? Deixa a pessoa mais suscetível à relação sexual sem a devida proteção. E muitas vezes, no momento de fissura, é comum acontecer a questão da prostituição, né? Essas pessoas, elas se tornam, principalmente o feminino, pegando pelo lado da mulher, ela fica mais vulnerável no sentido que pode estar gerando um ser e muitas vezes ela não faz o devido acompanhamento, né, um pré-natal, né? E com relação ao Ceará, eu percebo que esse ano tem uma mudança enorme, né, com outros anos atrás. Né, eu percebo uma articulação do Estado e Prefeitura, a doutora Socorro França com a doutora Juliana, né? Mas eu acho que ainda tem muito o que se fazer, principalmente porque a demanda está muito grande. Eu que estou lá no CAPS, eu que estou no Hospital Nosso Lar, eu estou acompanhando bem a ponta. A demanda masculina é bem maior, sem dúvida ainda ganha. Né? E tem uma demanda reprimida que está tendo que ser manejada para depois ir para o aprimoramento, para, né, a questão. Agora, uma crítica que eu faço às políticas no Brasil, de um modo geral, é que eu percebo que as políticas, principalmente com o programa Crack é Possível Vencer, a verba ela vem muito amarrada, entendeu? O Ministério da Justiça, ele já elabora os consórcios e a coordenadoria, a assessoria, ela puxa esses recursos amarrados para o nosso Estado. Eu acho que, inicialmente, teria que ser feito um diagnóstico da situação da nossa cidade, né, principalmente masculino, feminino, infantil, para daí estar dando um passo de investimento do dinheiro, porque às vezes o dinheiro ele pode estar sendo investido em locais, podendo ser investido em outros,
locais que a nossa sociedade seria muito mais beneficiada. Ok, Juliana, eu queria entender um pouco como foi que, de repente, entendes, o universo feminino entrou nesse tipo, porque se a gente olhar um pouco para o passado, né, a gente sempre tinha, né, uma certa parcimônia, né, as mulheres, a família, entendes? E a gente vê hoje drogas em famílias bem estruturadas. Como é que isso começou a acontecer e por que aconteceu isso? Na verdade, esse uso, né, de drogas, ele acompanha, né, a condição humana, incluindo as mulheres. Aí você tem uma questão que era que esse uso ele era um uso mais velado. Não se tinha a ideia, né, a noção dos problemas relacionados ao uso de drogas com a questão de gênero, porque a mulher, né, embora ela, como a Andrea trouxe, a gente falando em termos de estatística, tenha uma incidência bem menor do consumo em mulheres, mas elas também fizeram, né, parte dessa história de consumo. E esse consumo, na população de modo geral, ele foi se expandindo, ele foi se ampliando. Então, proporcionalmente, também cresceu entre as mulheres da mesma forma que cresceu entre os homens, né? As mulheres têm algumas características, né, que fazem com que realmente elas lidem melhor com essa questão, né, do uso, de não ter problemas, de evitar problemas, mas ao mesmo tempo você faz um outro recorte, que é o da complexidade daquelas mulheres que usam de forma problemática. Então, enquanto a gente tem uma incidência maior de homens, o tratamento dos homens, ele tem um manejo, né, com uma adesão que ela é, em muitas situações, mais fácil. A mulher, ela traz uma série de complexidades aí que precisam ser abordadas durante esse tratamento. E a questão, por exemplo, da gravidez, da prostituição, da exploração sexual, ela tem sido muito presente, né, nessas mulheres que hoje buscam atendimento, que buscam tratamento. Então, a gente sabe, né, que os problemas, aí também dado as condições de vulnerabilidade social, eles foram realmente se ampliando no decorrer do tempo, mas eu reforço assim que a quantidade, proporcionalmente falando, ela se expandiu na população de um modo geral. E aí hoje nos traz um desafio realmente. Até pouco tempo atrás, e hoje a gente ainda percebe isso, a maior parte dos locais de tratamento só oferta leitos masculinos, né? A gente tem há bem pouco tempo realmente o surgimento de locais realmente com oferta de vaga feminina. Essa foi uma das principais preocupações que nós tivemos ao implantar a unidade de acolhimento que tivesse realmente um quantitativo de vagas femininas, porque nós já estávamos numa situação que a mulher, com toda essa complexidade que requer para o tratamento, a gente não tinha um serviço que tivesse preparado para isso. E muitas das instituições colocavam, olha, eu não trabalho com público feminino exatamente porque tem questões que são muito mais difíceis de ser contornadas. E aí hoje a gente está nesse trabalho na unidade de acolhimento, além do convênio com algumas instituições não governamentais, onde a gente está trabalhando na perspectiva de estar fortalecendo vínculos entre gestantes, entre as mulheres e seus filhos, gestantes que são usuárias de drogas, ou puérperas que a gente consegue realmente inserir no tratamento e levar esse filho para que durante o período do tratamento a gente possa estar trabalhando o fortalecimento desses vínculos, porque a gente entende que esse momento, esse encontro, essa integração entre a mãe e o filho, ela é fundamental para que aquela mulher ela desenvolva realmente estratégias de fortalecimento e de reconstrução dos seus projetos de vida. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre as mulheres e as drogas. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail, fgftv@fgf.edu.br.
O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as mulheres e as drogas. Queria colocar aqui a Rossana Brasil Koff na conversa, e ela que é a coordenadora de políticas públicas sobre droga do AB. Eu tenho visto sempre, em qualquer oportunidade, Rossana, você dizer que o álcool é a porta de entrada. O álcool, todo mundo sabe, tem matado mais gente no mundo do que todas as guerras reunidas, né? Mas como é que você pode controlar que as pessoas tomem álcool se a sociedade moderna, você vê o álcool lícito, né? Dito lícito em todos os lugares, em todo onde você chega, e é todo mundo bêbado, todo mundo alegre, todo mundo achando graça. Como fazer? De que forma, entendo, você aconselha que as pessoas, né, possam se livrar de uma pandemia num futuro muito próximo? Eu não sei se você sabe, existe uma lei que foi criada na Câmara dos Vereadores pelo Dr. José Maria Pontes, proibindo o álcool para os adolescentes até 16 anos. Essa lei, ela nunca foi cumprida. Ela poderia ser cumprida, sim, principalmente porque as meninas com 13 a 14, 16 anos, elas entram num posto de gasolina e ela compra a bebidinha dela e não acontece nada. Virou normalidade as crianças, as mulheres, as meninas chegarem bêbadas em qualquer lugar. Chega a ser até mais normal do que os homens, porque hoje em dia eu vejo, eu tenho filha, uma mulher e também um rapaz, eu vejo que as mulheres, elas estão se entregando mais ao álcool do que o próprio homem, para as coisas se tornarem mais fáceis, mais fácil de conversar, mais fácil de ter uma relação sexual, elas se abrem mais. Então, como é que poderia haver uma diminuição? A partir do momento que colocasse essa lei que o doutor José Maria fez em praticidade, porque ela é uma lei teórica, né? Nunca foi mas cumprida. como é que, se essa lei funcionasse, como é que você ia evitar que ela não levasse da geladeira do pai e da mãe? Isso é que é o grande problema, porque as próprias mães, existe dentro da própria casa o incentivo ao álcool. Existem as mães que bebem, existem as mães que oferecem bebida às filhas. E isso é muito difícil. Então, assim, não adianta, às vezes eu me sinto, Jonas, como se fosse uma gota dentro de um grande oceano. Existem momentos que eu estou lutando sozinha, lutando para dizer o quê? Não beba, eu ando com pessoas que bebem, eu ando com mulheres que bebem. E mulheres que de repente têm filhas e elas oferecem bebida às filhas. Enquanto eu passo o tempo inteiro com o telefone, quando minha filha sai, fazendo o controle, olha, não beba, você sabe que você vai passar mal, entendeu? Porque a bebida, para mim, é a porta. Se você bebe, você fica vulnerável a tudo, principalmente ao sexo livre. Você conhece uma pessoa, você vai para a cama rapidamente com ela. E o que é que te leva a ir rapidamente para a cama com o rapaz? O álcool, ele te abre a cabeça. E o que é que a gente pode fazer? A prevenção. Desde cedo, na alfabetização, a prevenção. Mostrando que o álcool é um problema, mostrando que é uma droga lícita, é uma droga lícita. Mas vamos mostrar o problema que tem o álcool. E como é o passo seguinte? Como é que ele sai da droga lícita, como é que sai do álcool para a droga proibida? Olha, existe tratamento, né? Eu sempre digo que a drogadicção, ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Não existe cura para a droga. Existe um tratamento e os tratamentos estão aí, através de um centro de referência que pode passar para as comunidades terapêuticas e algumas comunidades terapêuticas eu sou totalmente contra, estava falando até para você no início do programa, porque existem comunidades terapêuticas que fazem da drogadição um balcão de negócios e isso vai aumentar cada vez mais. A nossa situação vai chegar a um ponto que crianças, e pegamos um caso semana passada na UAB, que uma criança de 6 anos, a gente teve uma denúncia que uma criança de 6 anos de idade já estava no crack. Então, aonde é que vai parar? A gente não sabe. E qual é o papel da OAB nessa história? Bom, o nosso papel não é de fechar nenhuma comunidade terapêutica, isso é absolutamente, não existe. Nosso papel é de sanar, a gente vai nas comunidades terapêuticas, a gente pergunta se as comunidades querem ajuda para quê? Para colocar um alvará de licença, para colocar uma vigilância sanitária, porque existem comunidades terapêuticas que elas não têm nem isso.
Elas não têm alvará, elas não funcionam com nada. Elas funcionam com a boa vontade. E de boa vontade, o inferno está cheio. Mas o que a OAB tem com isso? Qual é a responsabilidade dela jurídica, do ponto de vista legal, para ela fiscalizar isso aí? Do ponto jurídico, legal, nós temos a responsabilidade de sanar. Se você tem um problema, você vem a nós, você faz a sua denúncia. Não foi. Você foi atrás? Eu vou atrás. Você tem poder fiscalizador? Não, nós não temos poder fiscalizador. O único que tem poder fiscalizador é o Conselho, do qual eu sou suplente, faço parte, e o Ministério Público. Quando eu quero fiscalizar e quero uma medida, eu vou atrás do Ministério Público, da doutora Isabel Porto, e entramos ali para fiscalizar. Porque nós, OAB, já levamos, já fecharam a porta para a gente e disseram exatamente isso, vocês não têm poder fiscalizador. Aqui dentro vocês não entram. E o que aconteceu? A gente teve que acionar o Ministério Público foi com a gente e essa comunidade realmente, a segunda vez, ela abriu as portas, mas só abriu porque o Ministério Público estava com a gente. Então, a OAB, essa comissão, ela foi criada exatamente para isso, para a gente sanar os problemas das comunidades terapêuticas. E receber as denúncias e passar adiante para a coordenadoria, para o CEPOD, que é o Conselho Antidrogas, e para o Ministério Público. A gente recebe a denúncia, a gente leva imediatamente para a doutora Isabel Porto. Certo. Eu queria colocar a Andréa Altran, do Nascimento, na conversa, que eu queria entender um pouco mais sobre esse seu trabalho que você faz lá no CAPS e no grupo de estudos em transtornos afetivos. E que diabo é isso? O que é transtornos afetivos? Né? Bom, vou começar pelo JETA, né? O JETA é um grupo de estudo de transtornos afetivos bipolar, certo? Que todas as quartas à tarde é realizado atendimento para pessoas com esse diagnóstico no Hospital Universitário Walter Cantídio. Desses atendimentos é elaborado pesquisas científicas, já foi publicado até um livro, que são perguntas e respostas com relação ao transtorno bipolar, né? Esse é um tratamento... É perceber visualmente a pessoa com transtorno? Visualmente, afetivo? não. É um diagnóstico de difícil, Pronto, é né? isso que eu queria saber. Muito difícil muito de complexo, ser, né? é muito complexo de ser diagnosticado, principalmente porque ele se caracteriza por duas fases, né? A pessoa, para ser diagnosticada, ela tem que em algum momento da vida ter passado por um episódio de hipomania ou mania. E muitas vezes a pessoa, num episódio eufórico, o que é isso? Né? É um aumento de energia, uma necessidade do sono diminuída, às vezes isso há um aumento da impulsividade da pessoa, que passa a colocar a pessoa em situações de risco, como o uso de drogas, é muito atrelado o diagnóstico de transtorno bipolar e o uso abusivo de drogas, é muito atrelado a tentativas de suicídio, mas também a pessoa tem que apresentar momentos de episódios depressivos. Ah, mas todo mundo tem essa oscilação, né? Todo mundo tem, mas um transtorno, ele é um transtorno quando passa a prejudicar, né, a qualidade de vida da pessoa. A pessoa, ela passa a não exercer tarefas nas quais ela tinha prazer, ou ela passa a se colocar em situações de risco. Isso tem a ver com a droga? Tem muita relação. Né? Pesquisas apontam que é muito alto o índice de uso em pessoas com transtorno bipolar. Principalmente porque a droga ela serve muitas vezes como um falso bálsamo, um falso remédio para momentos de angústia. E na fase da euforia, a pessoa ela se expõe a situações de risco sem achar que está em risco, porque a percepção dela está alterada. Né? No CAPS já é um serviço um pouco diferenciado, né? No CAPS, eu trabalho no CAPS AD da Regional 2, que é justamente o CAPS para pessoas que fazem uso abusivo de drogas, né? É um serviço de saúde focalizado tanto no tratamento como também na prevenção. Né? É um centro de atenção psicossocial. Os CAPS eles surgiram após o movimento de reforma psiquiátrica, né?
na qual eu tenho as minhas ressalvas, que eu também trabalho no hospital psiquiátrico, sabe? Eu estou nas duas faces da moeda. Eu trabalho tanto no hospital como no centro de atenção psicossocial. Mas, antigamente, na década de 70, 80, a única oferta de tratamento para pessoas com transtornos mentais era no hospital psiquiátrico. Sentiu-se a necessidade, né, de se construir espaços que não necessariamente a pessoa precisasse ficar segregada da sociedade, né? Equipamentos que funcionam como um posto de saúde para questões de saúde mental, né? Verdade. E os hospitais psiquiátricos, eles passam a entrar em cena somente quando essas crises estão no nível de risco para si ou para terceiros, episódios de agressividades intensas, ideações suicidas fortes, que no ambulatório não dá para ter esse manejo. Que aí a pessoa precisa ficar numa observação intensa, até estabilizar o quadro e voltar para o seu tratamento ambulatorial no CAPS. Exato. Né? E Mirei Lopes já pensava nisso, né? É. Né, desse tratamento diferente. Eu queria colocar a Juliana aqui, Juliana, lá na coordenação de políticas de drogas lá da prefeitura, né, quando você, é uma política de acolhimento dessas pessoas, né, mas quando você entrega essas pessoas para a sociedade de uma forma que você pode estar segura de que ela não vai voltar a usar drogas? Olha, essa segurança, né, de que a pessoa vai se manter abstinente, nós não podemos ter, porque a pessoa ela retorna para a sua vida com autonomia, né? Mas qual é o trabalho que é feito? É o de acompanhamento e prevenção de recaída. Porque em muitas situações, o contexto social e familiar que esse indivíduo estava inserido, ele permanece o mesmo. Então, é por isso que a gente reforça que o tratamento, ele envolve também a questão da família. Porque a família, ela precisa se preparar para esse retorno e ela precisa, ao longo da continuidade do acompanhamento dessa pessoa, até que de fato ela esteja realmente segura e e convicta realmente de que viver sem droga é melhor para ela. A gente precisa que a família ela dê todo esse suporte e que ela não seja, muitas vezes, a desencadeadora de uma recaída, né? Que são situações disparadoras que em alguns momentos acontecem, como por exemplo, em muitas situações o uso do álcool torna a pessoa mais vulnerável para buscar uma outra droga, ou até o problema dela é com o próprio álcool. Então, se você tem dentro do seu ambiente familiar situações de favorecimento desse consumo, eu não estou contribuindo para a prevenção da recaída. Então, esses esclarecimentos todos eles são dados à família. E é importante a gente colocar realmente que o tratamento ele envolve, né, uma diversidade de fatores que dizem respeito à questão social e familiar. Então, nós trabalhamos na perspectiva de reconstrução de projetos de vida. Essa pessoa precisa reconstruir o seu caminho sem considerar o uso da droga. E aí vem a questão de educação, né, de geração de emprego e renda, a profissionalização, o vínculo familiar, diversas estratégias que podem ajudar essa pessoa a não se está mais suscetível ao uso da droga. Agora, a gente faz o trabalho de acompanhamento, né, que ele deve acontecer pelo menos por um período de 2 anos após a saída da internação ou de um tratamento mais intensivo. E a gente também orienta que as pessoas participem de grupos de mútua ajuda. O AA, o NA, são grupos que já têm uma longa história, que trabalham compartilhando essas experiências e é um momento de fortalecimento desse indivíduo. Então, homens, mulheres, né, que tiveram esse problema, a gente também trabalha nessa inserção nos grupos de mútua ajuda para que ele o tempo todo tenha nesse coletivo a fortaleza para continuar abstinente. Ok, eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre
as mulheres e as drogas. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as mulheres e as drogas. Queria colocar aqui a Rosana na conversa para eu entender o seguinte, existe classe social para droga não, né? Tanto faz o cara lá da favela como o senhor do palácio, Com né? certeza. Tudo uma coisa só. Eu assisti um filme muito interessante que eu recomendo mesmo, inclusive e para vocês que trabalham com essa temática, chamado Paraísos Artificiais. É um filme brasileiro muito bom, uma moça lindíssima que nunca tomou droga, né? Vai para um acampamento e lá nesse acampamento alguém oferece a droga para ela, uma amiga dela, né? Oferece para ela e ela toma e ela começa a enxergar, a ver monstros, na beira da praia ela vê inclusive uns bois subindo assim uma duna. Um LSD, né? Alguma coisa desse sentido, né? Depois ela se suicida lá no filme, a gente vê todo mundo ali. Mas o que é que está sendo feito, certo? Nas salas de aula, nos lugares, nas igrejas, nas comunidades, né? E tentar pelo menos dizer, e para esse jovem, ou para esse adulto, ou para alguém que quer, rapaz, que você, o caminho da droga é inexoravelmente a morte. Será que ninguém vai entender isso? Não, nunca. Vai. O que é que estão fazendo? Eu acho que o governo do estado, ele agora está com um programa muito interessante de prevenção dentro das escolas. Como a OAB tem um projeto também, OAB Educar. Nós vamos nas escolas do município e falamos de drogas, de cidadania e drogas. Agora, eu posso lhe dizer o que eu estou fazendo. Eu estou coordenadora do município de São Gonçalo do Amarante. O que é que eu faço? Eu vou em cada escola, Taíba, Pecém, Serrote, Cágado, e falo com as crianças. Mas crianças mesmo, pequenas, e peço que em cada fala, que em cada palestra, tenha a família. Porque se você não envolver a família, você não pega aquela criança, você não resgata. Então, você tem que fazer a prevenção, é o que eu sempre falo, a prevenção dentro das escolas. Porque se a gente não vai fazer a prevenção agora, a situação, Jonas, ela vai explodir. Nós já estamos, em termos de Brasil, primeiro lugar do mundo em cocaína, né? Se eu não me engano, né, Juliana? Segundo lugar no mundo no crack pela Fundação Fiocruz. Então, a situação é o quê? É piorar cada vez mais. Em termos do estado do Ceará, eu acho que a gente já está andando sim, porque tem uma coordenadoria, passamos várias gestões sem ter absolutamente nada. Chega o Roberto Cláudio, prefeito, coloca uma coordenadoria para quê? De acolhimento, para salvar, resgatar essas vidas. Logicamente que dentro, né, eu posso falar em termos de comunidades terapêuticas, que tem poucas comunidades terapêuticas para as mulheres. Primeiro, porque tratar de mulher é complicado. Nós, mulheres, já somos difíceis por natureza. Menstruamos, temos TPM, lua cheia, e isso tudo influi dentro de um tratamento. Então, a mulher, no normal, ela já é um ser complexo, né? Com dificuldades. Para você tratar uma mulher, você precisa o quê? Muita paciência. Então, eu acho mesmo que é por isso que existe pouquíssima comunidade terapêutica para as mulheres. Porque as pessoas não têm paciência. Elas acham que tratar de mulheres é como tratar de homens, que é mais fácil. E o que é que acontece? A maioria das mulheres que entram dentro de uma comunidade terapêutica, existe até essa diferença.
a libido da mulher vai lá em cima. Eu queria saber o que é uma comunidade terapêutica. Eu queria saber fisicamente como é, o que funciona. Eu vou lá levar dentro. você para visitar algumas, se você quiser. Como funciona? Existem comunidades terapêuticas que têm comprometimento com a drogadição, que são aquelas sérias, que têm um trabalho de laboterapia. E outras que fazem da vida humana uma palhaçada, que pegam fossas, que pegam fossa para o laboterapia é esse, que pegam fossa para as pessoas limparem, que pegam tijolo para as pessoas fazerem muros. Então, isso não é uma laboterapia. A laboterapia, ela funciona a partir do momento que você usa os 12 passos, que é o método Minnesota. E são poucas as comunidades terapêuticas que têm essa metodologia. Quando eu digo que existem comunidades terapêuticas... Tem médico, tem psicólogo, tem tudo na comunidade terapêutica. Por exemplo, as comunidades que são conveniadas com a prefeitura do estado de Ceará, elas têm psicólogos, né, Juliana? Tem assistente social, ela tem enfermeira, mas são poucas ainda que têm essa capacidade. Porque eu lhe dou um exemplo aqui em Caucaia, temos 37 comunidades terapêuticas, onde 4 são legalizadas. 4 têm alvará de licença e 4 têm vigilância sanitária. O resto, elas vivem de ganhar dinheiro e da boa vontade, como o inferno está cheio. Então, assim... E quem é que dá dinheiro para elas? A família. Ah, a família. A família. A família. Família que sustenta. E algumas cobram R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.800. As que são conveniadas com a prefeitura, elas têm o suporte de terem algumas, logicamente, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, e tem ainda o comprometimento que é de um acolhimento dentro da própria coordenadoria. Mas que é difícil tratar de mulher? Se é difícil tratar de mulher que não é drogada, imagina a mulher que usa droga. Segundo uma pesquisa de Harvard, né, as mulheres são pelo menos 3% mais inteligentes do que os homens. Talvez Com seja certeza. por isso, viu? Com certeza. Andréa, eu queria que você me falasse do seu ponto de vista, como é que você vê, que eu vi você dizer não, essas comunidades terapêuticas servem para alguma coisa? Não, eu vou falar assim a minha perspectiva. A minha prática, ela ensina que o tratamento de dependência química, ela ainda não tem uma receita de bolo, assim, não tem uma fórmula mágica. Quem descobrir aí já está garantido aí na vida e os seus sucessores também. Existe uma gama de serviços com propostas distintas. Algumas se identificam com uma comunidade terapêutica, outras se identificam com o grupo de mútua ajuda, outras se identificam com o atendimento do CAPS, tá entendendo? Assim, não tem uma vertente, assim, não consigo enxergar. O que é que acontece? A pessoa no uso abusivo, em alguns momentos, ela pode, no momento da abstinência, passar por complicações clínicas. Quando está no uso muito intenso, de um longo tempo, o ideal é que ela passe por uma instituição com um suporte médico e toda uma equipe, né, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, toda uma equipe para oferecer esse suporte, né? Passado o período de desintoxicação física, aí vem a reabilitação psicossocial, que pode tanto ser realizada no tratamento ambulatorial, a pessoa vai para as consultas, mas tem pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social intensa, né? Aí, as comunidades terapêuticas, dependendo da proposta, que eu concordo também um pouco com a visão da Rossana, algumas são sérias, a gente não pode generalizar. Comunidades terapêuticas não prestam, né? Eu acho que não se dá para ser tão xiita. Tem aquelas que a gente consegue acompanhar uma boa evolução em algumas pessoas e tem outras que a gente fica um pouco preocupado com esse investimento, né? Enfim, num segundo momento, as pessoas que não conseguem dar continuidade a esse tratamento ambulatorial indo para as consultas, ela continua, segue recaindo, aí se tem a opção dela viver protegida da sociedade por um determinado período, né? Ela se dispõe, geralmente são 6 meses,
né? Ela vai voluntariamente, ela aceita estar ali. Cada comunidade terapêutica constrói a sua dinâmica de convivência, né? Existe como premissa em várias a laboterapia e em muitas os 12 passos do NA, que ajudam Tem a muito. religião envolvida nessa história? Em algumas também entra a questão da religiosidade, a grande maioria, né? Algumas instituições católicas, outras evangélicas, né? Que aí entra também na rotina o trabalho, né, espiritual, digamos assim, orações, missas, aí vai depender do credo que a comunidade terapêutica prega, mas a pessoa ela vai porque ela quer, entendeu? Ela pode não escolher ir para a evangélica, ela está sem se ver sem suporte e ela solicita, né, esse encaminhamento, né? Ela permanece lá, convivendo e depois volta para a sua rotina, né? Juliana, a prefeitura, ela faz convênio com essas com essas comunidades terapêuticas, e se ela faz convênio, naturalmente, ela só faz convênio com as legalizadas, né? Porque ninguém assina o convênio para quem não é juridicamente constituído e está dentro daqueles parâmetros que a gente sabe por causa da lei, né? Bem, só assim, reforçando que muitas instituições se intitulam de comunidade terapêutica ou de clínica de recuperação, mas nem todas as instituições elas têm características que a gente possa classificá-las como sendo uma comunidade terapêutica, como sendo uma clínica de recuperação, uma casa de recuperação. A gente sabe que tem se expandido muito, né? Principalmente ligadas a diversas religiões, a quantidade de locais que se denominam, né, de clínica, de casa de recuperação ou de comunidade terapêutica. Mas a principal característica da comunidade terapêutica, ela surge aí por todo um modelo, uma filosofia que é baseada na convivência entre os pares, né? Essa convivência e essa troca de experiências, ela tem um potencial de gerar realmente um vínculo entre essas pessoas e uma autoajuda para que elas possam atingir o objetivo da abstinência. Porque eu aprendo com a história do outro, né? Com a vida, com a experiência dele, né? E eu vou trazendo a minha experiência e a gente soma esses esforços aí. E trabalhando a questão da espiritualidade e não da religião, né? Tem um componente espiritual. Só que essas entidades, elas foram ganhando diversas formatações, né? E se vinculando mais fortemente a alguns movimentos religiosos. Como a Andréa bem colocou, a gente não tem uma receita de bolo, um modelo único a seguir quando a gente fala do tratamento, né, do usuário de droga. Existem pessoas que vão responder bem ao atendimento ambulatorial, à internação, ao grupo de mútua ajuda, a um acompanhamento psicossocial. Então, tudo isso depende de uma série de questões que vão desde a questão individual, né, biopsicossocial do indivíduo, do contexto que ele está inserido, do tipo de substância que ele utiliza. Então, é uma série de fatores que envolvem, que refletem aí nessa condução terapêutica. Então, qual é a responsabilidade do poder público? É de ofertar uma diversidade de serviços à população, para que ela tenha a possibilidade de escolher ou de responder ao que para ela está dando melhor resultado. Então, pensando nessa proposta de uma rede diversificada, a Prefeitura, no ano passado, lançou um edital de seleção pública para conveniar essas entidades, de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta essas comunidades terapêuticas. A portaria coloca quais são os critérios mínimos que cada uma dessas instituições precisam ter. Então, a gente fez uma seleção, as entidades foram habilitadas.
nós já conveniamos, nós estamos no trabalho agora do acompanhamento, né, do projeto terapêutico dessa instituição. Porque nem sempre o que está no projeto terapêutico condiz com a realidade prática da instituição. Por isso a gente faz esse acompanhamento, né, na tentativa realmente de ajustar todas as inadequações. E a gente está nesse momento, né, claro que algumas apresentam problemas, né, e a gente faz o devido comunicado, né, para solicitar o ajuste, damos um prazo para adequação. Então, nós estamos acompanhando sistematicamente essas entidades, né? E, como eu coloquei, elas são um dos pontos realmente de suporte dessa rede, mas nós temos que priorizar a rede pública, realmente. Por isso que, além dessa unidade de acolhimento que nós já construímos, 2 CAPs que funcionam 24 horas, que têm leitos para internação, nós também já estamos em processo de construção de outras 3 unidades de acolhimento. Então, são serviços, a Prefeitura também está investindo na sua rede pública, que é essa, realmente é que é essencial e que é fundamental para a população de Fortaleza. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos no programa Universidade Viva, hoje falando sobre as mulheres e as drogas, para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, nosso tempo passou rápido. Quando conversa com as mulheres é rápido demais, né? Até, né? Vou começar aqui com a Rossana Brasil Corp para suas considerações finais. Você tem 60 segundos, de 1 minuto de 60 segundos. Né? Bom, eu gostaria de agradecer ao convite do Jonas Luiz do Capoeira. É sempre um prazer estar aqui. E gostaria de pedir às pessoas que estão escutando que eduquem as suas filhas. Sejam mais rigorosos, aprendam a dizer não para as suas filhas. Porque depois que elas chegam aos 18 a 19 anos, o sim fica mais complicado. Não tem comunidade terapêutica para suas filhas, não. Então, vamos educar suas meninas com rigidez, com não e com prevenção também ao álcool. Não vamos, mamãe, beber junto com as filhinhas, não. Vamos ter cuidado na hora da bebida. Vamos ter cuidado na hora da oferta, porque depois vem a procura. Ok. A Andréia Altran do Nascimento. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando sobre essa temática. Eu acho que é um tema de enorme relevância, né? A família e as próprias pessoas às vezes entram num nível de sofrimento muito intenso e eu acho que os equipamentos, os sistemas de comunicações da nossa cidade têm que se unir em prol, né? Para estar se debatendo mais sobre o assunto, para estar diminuindo as dúvidas que as pessoas possam vir a ter. Ok. Juliana Sena. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar trazendo aqui um pouco do que a Prefeitura de Fortaleza está trabalhando, né, do que ela está fazendo para a população para minimizar esses problemas e deixar a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas à disposição da população. Nós temos um canal de comunicação, que é um telefone, é o 0800 032 1472, funciona 24 horas. Nossa equipe também equipe formada por psicólogos, assistentes sociais, que estão aí também à disposição para ajudar os usuários de álcool, crack e outras drogas e a família também. Então, informações, um pedido de ajuda, orientações para onde buscar, né, um tratamento, podem ligar para esse telefone. E tem nós e-mail, estamos à endereço disposição. eletrônico na internet? Nós temos também o nosso endereço eletrônico é cpdrogas.fortaleza@fortaleza.ce.gov.br e nós funcionamos na Avenida Luciano Carneiro, número 99,
no bairro de Fátima, ali bem próximo à Avenida 13 de Maio. E nós também estamos com esse atendimento lá presencial. As pessoas podem buscar o contato telefônico e também o atendimento presencial, como preferir. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também está no nosso portal, na nossa página, aqui na internet, que é fgf.edu.br, ou então através do próprio YouTube, né? www.youtube.com/fgfis, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos na íntegra aqui e pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.